Amigas, amigos, olá! Vamos começar a nossa preparação para os vestibulares ao longo do ano de 2024. Mas para que nós tenhamos o melhor desempenho nas provas no meio do ano ou no final do ano, nós precisamos alinhar alguns discursos a partir de agora. Eu separei alguns aspectos que são relativamente importantes para que haja esta maior produtividade de alunas e alunos na preparação para os exames vestibulares. Primeiro, a questão da dificuldade das provas de geografia. Há quem pense que essas provas de geografia são relativamente fáceis, um grave erro, em especial dentro de um ambiente de tão alta competitividade das provas de vestibular. Ainda dentro desse contexto da dificuldade, o problema, a questão das atualidades, que é um tema sempre muito forte nas provas de geografia. E, finalmente, a gente precisa aprofundar a questão ideológica. Nos últimos 10, 15 anos, mais intensamente nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos uma polarização indevida no mundo ocidental em geral e aqui no Brasil. Palavras que têm um aspecto substantivo e ou conceitual passaram a ser objeto de adjetivação, o que não é validado do ponto de vista filosófico, acadêmico e nas provas de vestibular. Então vamos trabalhar mais extensamente também a questão ideológica para esta maior produtividade das provas de vestibular. Vamos ver tudo isso no vídeo a partir de agora. Vamos então à nossa abertura do curso. Como eu disse a vocês, primeiramente o problema da dificuldade nas provas de geografia. Eu separei essa questão Vestibular Unicamp 2023, a prova que foi feita em janeiro de 2023. A questão fala sobre um tal sistema westphaliano. Vejamos, no sistema westphaliano de Estado, a soberania estava ligada ao controle sobre o território nacional. Hoje, no entanto, o dinheiro, cada vez mais digital, é indicativo de um mundo pós-westphaliano, em que diminuiu radicalmente o poder do Estado-nação. Em grande parte, o poder migrou do domínio público para o privado, aumentando consideravelmente a influência dos senhores das finanças. Muitas vezes, a instabilidade financeira e a desigualdade surgem como resultado desse arranjo. Longe de justificar argumentos exagerados que proclamam o fim da geografia, o mundo do dinheiro digital deu origem a novas espacialidades. É nesse ambiente que prosperam, por exemplo, os centros financeiros offshore, popularmente conhecidos como paraísos fiscais. Temos aí o texto base que fala sobre paraísos fiscais na relação com os estados nacionais. A Unicamp queria isso, olha, apresente ao menos duas características definidoras dos centros financeiros offshore, quais sistemas técnicos de telecomunicações sustentam hoje a circulação do dinheiro digital articulando globalmente os centros financeiros. E ainda no item B, dê dois exemplos de lugares que exercem essa função nas finanças globalizadas e explique por que a proliferação de paraísos fiscais ameaça a soberania dos Estados nacionais e aprofunda as desigualdades sociais. Nós temos então uma questão sobre paraísos fiscais, dois itens. Trata-se de um tema que foi bastante debatido nos últimos anos nos meios de imprensa. E a questão traz um nível de dificuldade razoável. Eu imagino que os candidatos e candidatas tiveram igualmente um desempenho razoável, numa curva de Gauss, a concentração nos 50% de rendimento. Será que foi isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Na verdade, nós temos mais de 17% de pessoas que prestaram este vestibular e zeraram essa questão. A Unicamp também ficou chocada, olha só. Diz a Unicamp: a questão apresentou alto percentual de candidatos com nota 0, 17,4%, pois muitos candidatos não tinham conhecimentos sobre os centros financeiros offshore. Portanto, a questão apresentou um alto número de respostas em branco e, infelizmente, constatamos que esses candidatos não se apoiaram no excerto para responder à questão. Uma questão que teve um índice de facilidade de 0,38. Esse índice de facilidade da Unicamp varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, a questão foi mais fácil. Mais próximo de 0, a questão foi mais difícil. 0,38 é uma questão bastante difícil. E, novamente, gente, os candidatos não se apoiaram no texto base. Há, então, um recurso de texto base fornecido pela Unicamp. Mas, segundo a própria Unicamp, os alunos não utilizaram. Por que eles não utilizaram? Eu levantaria 3 motivos, entre outros potenciais.
Nós podemos pensar que os candidatos e candidatas não leram o texto base. É muito comum acontecer isso com algumas pessoas, pulam o texto base. Houve quem tivesse lido e resolveu não utilizar. Gente, se foi disponibilizado um texto base na forma escrita, como uma gravura, uma charge, é para se utilizar disto. Mas eu tenho uma terceira hipótese interessante. Dá uma olhadinha, gente. Sistema westphaliano, né? Um mundo pós-westphaliano, espacialidades. Não são palavras mais usuais nos vocabulários de muitas pessoas. E, portanto, eu imagino que teve muita gente que leu e não entendeu o texto base. Sem entender o texto base, como você pode responder a questão? Não pode. E o resultado? O resultado é esse, uma quantidade enorme de notas zero. Lembrando, é uma questão de segunda fase. As pessoas já passaram pela primeira fase do vestibular, estão às portas da Unicamp, mas zeraram essa questão, talvez em grande parte porque não entenderam o texto base. Como a aula tem que ser estruturada a partir disto? Ora, com um linguajar técnico. Quando o candidato ou a candidata encontrarem as expressões westphaliano, pós-westphaliano, vai saber que se trata da fundação da noção de soberania nas relações internacionais. Não vai ter medo, não vai ter receio dessa expressão e vai ter o melhor entendimento do texto base. A aula precisa ser técnica, precisa ser conceitual para que se atinja o objetivo de resolução de questões mais complexas como estas. Dentro desse contexto ainda da dificuldade das questões, vejam também para o vestibular Unicamp 2023 uma questão tematizando a região da Ásia-Pacífico. Vamos dar uma olhadinha na questão? Aponte dois conflitos geopolíticos envolvendo a China e os Estados Unidos e que estão situados na região destacada no mapa. Explique os interesses envolvidos em cada um deles. Que recursos naturais são disputados no Mar da China Meridional e quais os principais produtos transportados por navegação na região? Considero também uma questão de dificuldade média, né? O tema é um tema amplamente trabalhado pelos meios de imprensa especializados e a questão trouxe uma exigência razoável sobre os candidatos, sobre as candidatas. Eu espero também um desempenho por volta de 50%, né, de acertos para os candidatos, para as pessoas. Será que foi isso que aconteceu? Dá uma olhadinha, gente. Índice de facilidade agora é de 0,311. A gente teve ainda mais gente tirando zero do que da questão anterior, olha só. A gente tem um percentual maior ainda de nota zero. E por quê? Porque provavelmente não houve melhor acompanhamento de atualidades para essas pessoas que fizeram vestibular. Então precisa ter essa dimensão a mais na prova do vestibular em geografia, que é a questão de atualidades. O material não pode trazer isso para a gente, porque o material é no máximo atualizado até o ano passado. Aqui nós temos o vestibular 2023, né? O material foi atualizado no máximo até o ano de 2021 para o ano de 2022. O vestibular 2023 vai ter questões, vai ter temas que não estão presentes no material, não é uma falha do material, é uma questão prática inerente. Então quem é que vai cobrir isto? O professor em sala de aula. E é claro que hoje vocês podem recorrer a muitos outros recursos. Quais recursos? Gente, eu só recomendo dois, tá? O canal de YouTube História Online, o site História Online, do Rodolfo e do Daniel, que são dois professores que estão na sua terceira década de preparação de pessoas para os exames vestibulares e têm uma formação acadêmica sólida. Recomendaria bastante fortemente o site História Online, o canal do YouTube História Online e, muito humildemente, o blog GeoVest. Agora, que outros recursos? Nenhum outro, porque eu realmente não conheço. E muito pelo contrário, boa parte do que a gente encontra na internet é de baixa qualidade em termos acadêmicos e, portanto, é um desserviço para as pessoas no que diz respeito à sua preparação para os vestibulares. Então, cuidado com atualidades e cuidado onde vocês vão se aprimorar nos seus estudos de atualidades. Avançando, nós temos ainda na questão da dificuldade da geografia, a questão das aulas. Precisa assistir às aulas. E por que precisa assistir às aulas? Gente, vestibular é eficiência.
Você precisa ser eficiente no uso do seu tempo para atingir o objetivo que você se propõe, de passar em provas com tão ampla concorrência. E assistir às aulas é fundamental. É fundamental porque, vejam, os aluninhos A e B. O aluninho A, ele assistiu às aulas. O aluninho B, ele acha que ele não precisa, etc, etc. Ele ficou fazendo outra coisa durante a aula. O aluninho A chega em casa e vai fazer uma leitura rápida do texto e vai fazer os exercícios. O aluninho B precisa fazer uma leitura aprofundada e mais demorada do texto porque ele não assistiu à aula. O aluninho A já vai para os exercícios mais aprofundados. O aluninho B terminou agora a leitura mais aprofundada do texto e vai para os exercícios básicos. O aluninho A foi dormir e o aluninho B também foi dormir porque acabou o dia. Agora, quem está tendo a melhor preparação para os exames vestibulares? É claro que é o aluno A. Então, há que se assistir às aulas, todas as aulas, física, biologia, matemática. Mas na geografia nós temos uma dimensão a mais, que são as atualidades que eu tinha sugerido anteriormente. Vamos dar uma olhadinha nos vestibulares da Unicamp e da FUVEST 2024? Olha aqui, essa questãozinha da Unicamp, agora em dezembro de 2023, tá certo? Essa questão trabalhou BRICS, é uma questão que trabalhou BRICS com a profundidade devida. Eu achei bastante interessante a questão da Unicamp. Não só a Unicamp, a FUVEST também trabalhou BRICS, tá certo? Agora vamos imaginar o aluninho B que acha que ele sabe tudo de geografia e ele não precisa assistir às aulas. Ele acompanha os telejornais da Globo News e isto resolve o problema, além dele estudar no material, tá certo? Agora, onde nos materiais ângulo-poliedro nós encontramos BRICS ao longo de 2023? Eu estou citando esses dois materiais por dois motivos. Primeiro, são dois sistemas de ensino com os quais eu trabalho. E segundo, são os dois sistemas de ensino que eu considero de melhor qualidade para a preparação das pessoas para as provas de vestibular. Nestes dois sistemas, o que nós temos de BRICS ao longo das apostilas de 2023, começando com o ângulo. Na parte de geografia geral, não aparece qualquer aula sobre BRICS. E, na verdade, a palavra BRICS aparece na legenda desta fotografia de uma reunião do G20 na Argentina em 2018. Vejam, nós temos o presidente brasileiro Michel Temer, tá? Então, será que o aluno do sistema ângulo que não assistiu às aulas, ele vai conseguir responder a esta questão só com o material? Não, não vai. Vamos dar uma olhadinha no sistema poliedro, vamos? Aqui aparece BRICS, na página 115. Nós temos 6 parágrafos sobre BRICS. Aqui no 5º parágrafo, o material está sugerindo que os BRICS estão criando um novo banco de desenvolvimento. Mas a questão está pedindo para as pessoas explicarem o que é este novo banco de desenvolvimento. Então também não dá conta de resolução das duas questões. Agora, de novo, é falha do material? Não, porque a gente teve a reunião BRICS em Joanesburgo em 2023 com a maior expansão BRICS, colocando BRICS de novo nos noticiários internacionais. O material não pode prever isto no ano de 2022, mas o professor de geografia sabe disto e vai dar uma aula que seja adequada. Aqui está a minha aula de 2023 sobre BRICS. Será que nesta aula, nesses 17 slides, 18 mas um é título, será que nesses slides estão cobertos aqueles itens demandados pela Unicamp e pela FUVEST? Com toda certeza. E se nós encontramos uma legenda de fotografia sobre BRICS no sistema ângulo e 6 parágrafos no sistema poliedro, olha o que nós encontramos no site GeoVest. Essa coluninha inteira e até aqui, que começa a Índia, não é? Então, tudo isto sobre BRICS. Então, é necessário sim assistir às aulas, porque você ganha em eficiência e no caso da geografia é o único recurso que nós temos para diretamente, eficientemente passar os assuntos de atualidades. Vamos reforçar isso? Olha agora na Unesp 2024, então a prova do finalzinho do ano passado para ingresso na Unesp agora em 2024. Então leia as manchetes. Com o premiado filme Parasita, Coreia do Sul espalha seu soft power pelo mundo. Tá. E daí nós temos banda de música e filme, novamente, né, aplica soft power. E depois série, música, né, e a Coreia do Sul, soft power de novo. Interessante, vejamos. O soft power citado nas manchetes corresponde
quer saber o que é soft power, tá? Mas eu não sei o que é soft power. Bom, a questão trouxe 3 manchetes. Tem recurso de texto base. O que tem no texto base para eu chegar a uma resolução? Não tem nada. Bom, de repente eu leio a alternativa A, dá só uma olhadinha. Alternativa A. Soft power corresponde à alienação de consumidores quanto à origem de seus produtos, ou seja, ao desconhecimento sobre a atual divisão internacional do trabalho. Olha, me pareceu interessante. Interessante porque está falando de divisão internacional do trabalho, que é um tema ligado à geografia, né? Está falando de alienação de produtos culturais, remete à indústria cultural, Adorno, Horkheimer. Eu estou achando que é a alternativa A. E não tem nada no texto base que desabone a alternativa A. Eu vou marcar a alternativa A. Mas eu dancei. É a alternativa C. A busca de uma hegemonia por consenso, ou seja, a utilização da indústria cultural para se fazer presente em diversos países. O soft power veicula valores de ampla aceitação internacional mundial, criando a um Estado contrário a outro constrangimento na sua crítica ao primeiro Estado. Nós temos o presidente A e o presidente B, tá certo? O presidente A veiculando eficientemente soft power no cenário internacional constrange o presidente B a criticá-lo em diferentes posturas internacionais. Então trata-se de um recurso de exercício de busca de hegemonia por potências médias, que não podem usar o hard power, que é a pressão direta, política, econômica ou intervenção militar. Então, isto é soft power em oposição a hard power, tá certo? Onde nos sistemas anglo-poliedro nós temos hard power e soft power, que o candidato, candidata precisam controlar para responder a essa questão. Vamos achar? Tá aqui, ó. Não tem. No material ao longo de 2023 não tem qualquer aula que cite soft power e hard power, mas caiu na prova da Unesp. Então, como a pessoa pode responder a essa questão? Com a aula. Aqui eu coloquei para vocês os slides da minha aula sobre a América Latina. É na aula de América Latina que eu consigo enxertar o conceito de soft power e hard power, porque o Brasil passou a receber uma grande quantidade de imigrantes haitianos e venezuelanos a partir do final dos anos 2000 e início dos anos 2010 e ao longo dos anos 2010. Setores conservadores da sociedade, da imprensa brasileira passaram a criticar essa chegada de imigrantes ao Brasil. E daí, com isto, com esta crítica burra, eu consigo explicar o conceito de soft power. O Brasil aceitar esses imigrantes é uma forma de veicular valores de ampla aceitação, vinculados a direitos humanos, criando, portanto, um constrangimento a críticos ao Brasil no cenário internacional. Agora, e se a pessoa não assistiu a essa aula? Não tem como responder à questão da Unesp. Temos mais uma dimensão. De repente eu estou dando aula sobre a América Latina e eu começo a falar de uma coisa chamada soft power. Tem aquele aluno, aquela aluna que são ditos apostileiros. Não está na apostila, então é perfumaria. Não está na apostila, então não serve para o vestibular. O professor está enrolando. Não! O professor não está enrolando. O professor está dando aquele conteúdo, está trabalhando aquele assunto, porque ele sabe exatamente que não tem na apostila e que é relevante para as provas de vestibular. Visto essas questões ligadas à dificuldade das provas de geografia nos vestibulares, vamos avançar para um outro tema espinhoso, que é a questão ideológica. Nos últimos anos, como eu falei na introdução, nós temos uma polarização nefasta, que faz com que expressões que tenham um caráter conceitual sejam adjetivadas. Comunismo, keynesianismo, passam a ser entendidos como xingamento de parte a parte. Gente! Bom, vamos aprofundar essa ideia. Eu tirei aqui para vocês um quadro de deveres do professor, do velho Escola Sem Partido. Eu separei apenas 2 mais relevantes para nós neste momento. E o que dizem esses 2? Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, que legal, isto é, com a mesma profundidade e seriedade as principais versões, teorias e opiniões e perspectivas
Concorrentes a respeito. Tá certo. Concorrentes a respeito, tá certo. Então apresentar tudo em uma mesma perspectiva de seriedade e adequação à realidade, tá certo? Mas temos mais um item. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções. Legal. Então eu tenho que saber qual é a posição moral das famílias para reproduzi-la também em sala de aula. Bastante interessante. Entretanto, vamos trazer isso para as nossas necessidades de sala de aula e dos exames vestibulares. Para ilustrar isso, eu criei para vocês uma historinha. Aqui aparece um casal, eles são um casal de namorados, né? Totalmente lindinhos, eu acho, tá certo? E não é apenas um casal de namorados quaisquer, eles são bastante conservadores. Por exemplo, sexo só depois do casamento, porque eles são muito religiosos. Alguém viu algum problema nisso? Eu não vejo qualquer problema nisso. Eles são conservadores e eles têm essa resolução de vida para eles. Perfeito, sem nenhum problema. E aqui nós temos duas meninas. Mas vejam, elas são namoradas e elas querem se casar, constituir uma família, tá certo? Não apenas isso, adotar uma criança, ser uma família de verdade. Então elas, né, se unem em uma união homoafetiva e eventualmente adotam uma criança. Eu também não vejo qualquer problema nisso, tá certo? Agora vamos aprofundar um pouco. Estas noções tão distintas desses dois casais não vêm deles próprios. Nós sabemos que a ontogênese, a formação pessoal, ela está ligada à interação que a pessoa tem nas diferentes esferas socioculturais nas quais ela está imersa em um processo de socialização. Dizendo de outra forma, a maneira como nós pensamos é o resultado da interação da pessoa, de mim mesmo, com a minha família, com os meus amigos, com as instituições que eu frequento, com a imprensa e assim sucessivamente. Portanto, esse casalzinho do alto, esse casalzinho que apareceu primeiro, ele não pensa assim de forma conservadora porque ele quer, porque ele decidiu. Mas isso provavelmente é oriundo das famílias. Nós temos duas famílias conservadoras, né, na qual nós temos esse filhinho e esta filhinha que hoje são namorados. E alguém vê algum problema nisso? Eu não vejo. É uma família conservadora que passa noções como estas, conservadoras para os seus filhos. Já esta outra família, essas outras duas famílias não, provavelmente sejam mais progressistas, eu também não vejo nenhum problema. Aparece o problema quando as famílias conservadoras da nossa primeira foto negam a possibilidade de existência desta forma de formação de família com casais homoafetivos. Porque aí nós temos exclusão de parte a parte. Estão lembrados das propostas do Escola Sem Partido? Então nós temos que apresentar as duas noções com o mesmo valor. Mas espera aí, que duas noções são estas? Na primeira noção nós temos que uma família precisa ser formada por casais heterossexuais. Na segunda noção, nós temos famílias que não precisam ser formadas por casais heterossexuais. Como é que a gente resolve isso? Todo mundo tem razão. Não tem Alfred Newman, né? É o velho personagem do Mad, criado nos anos 1950, se eu não me engano, tá certo? Não dá para resolver desta forma, com todos têm razão, senhor Alfred Newman. Primeiro, por uma dimensão ética. Ainda na minha historinha, nós temos o casal heterossexual, o casal homossexual, mas essas duas meninas eu as ambientei na faculdade. Elas já estão olhando para o final do curso, para se casarem, para adotarem uma criança, mas elas têm um relacionamento estável há muito tempo, desde o início das suas adolescências, mas elas sofriam muito bullying na escola. E, portanto, a ideia de uma família conservadora que se pauta, por exemplo, por uniões que são heteroafetivas, não tem nenhum problema. Mas quando esta noção exclui a outra, abre margem para o bullying, para a intimidação, abre margem para a violência da exclusão, o que já se manifesta como um primeiro problema ético. Mas tem um problema lógico também. Qual é o problema lógico? Em Aristóteles, o problema lógico é o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição, gente?
um ser não pode ter e deixar de ter o mesmo atributo ao mesmo tempo. Então a minha camisa é verde, alguns veem como azul. A minha camisa não pode ser verde e deixar de ser verde ao mesmo tempo. Tá? Né? O fundo da tela é branco, todos concordam, né? Mas ele também não é branco. Isto é uma contradição. Vamos trazer isto para a família, as famílias progressistas e a família conservadora que nega a família progressista. Como se constitui uma família conservadora reacionária? O casal tem que ser heterossexual. Né? E a outra família? Não precisa haver casais heterossexuais. Isso não é necessário. Isso pode acontecer, mas não é necessário. Então nós temos um atributo que é necessário e não é necessário ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Mas essa contradição ainda se desdobra novamente eticamente. Vejamos. O princípio o imperativo categórico kantiano. O que diria o imperativo categórico kantiano? Obra de tal modo que a máxima da tua ação possa valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Tá, lindo, maravilhoso, Kant. Mas a gente estava falando de famílias. E como é que a gente pode pensar lógica e eticamente a ideia de família? Portanto, o direito de família à luz do imperativo categórico kantiano. O reconhecimento legal de uniões homoafetivas é uma ação moralmente correta, pois não contradiz a inclusão da classe de uniões homoafetivas na classe de entidades familiares. O reconhecimento legal de uniões homoafetivas é uma forma de garantir que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, sejam reconhecidas como iguais perante a lei. De modo que nós tenhamos, então, a ideia de família. Mas numa primeira noção, só entra no conceito, no conjunto família, os casais heterossexuais e, portanto, a exclusão do conceito. Não virou lei universal. Na segunda possibilidade, o que acontece? Só os casais homoafetivos são família? Não! Eles também são família, tá certo? E nós temos uma inclusividade maior frente à primeira situação, o que é previsto no ordenamento jurídico brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, que resolveu este problema em 2011. Qual era o problema, gente? Nós temos no Código Civil, né, em 2011, o artigo 1723, que fala que família é uma união estável entre um homem e uma mulher. Opa! Então os setores mais conservadores da sociedade falaram, nem vem aquelas duas meninas querendo falar que são família, porque uma família é, segundo a lei, um homem e uma mulher. Mas o processo teve relatoria de Aires Brito que disse não é este o teor da lei e isto não é respaldado constitucionalmente, dando, portanto, um parecer válido constitucionalmente que derruba esta noção literal do Código Civil e amplia o direito de família para uniões homoafetivas. E, portanto, tudo isto tem que ser debatido em sala. Novamente, não tem nenhum problema o casal heterossexual, assim como não tem nenhum problema o casal homossexual. E o problema aparece quando uma modalidade tenta negar a outra. Depois de tudo isso, vocês podem imaginar, tá certo, lindinho, mas eu não estou preocupada com LGBTQIA+. Eu estou preocupada com passar nos exames vestibulares. Exatamente. Esse é o foco. Aqui nós temos uma questão da Unesp 2016. No primeiro texto base, a Unesp traz dois aspectos interessantes. Primeiro, o projeto de lei da chamada cura gay. Então, um suposto processo psicológico, psicanalítico, através do qual a pessoa homossexual, né, se tornaria heterossexual. Mas no primeiro texto, nós já temos o parecer do Conselho Federal de Psicologia criticando essa ideia de cura gay. Segundo, nós temos um segundo texto, que é de Drauzio Varela, mostrando que a ideia que o caráter homossexual está presente na natureza e nos seres humanos há muito tempo, tá certo? Então nós temos os dois textos base. E a Unesp perguntava, comente as diferenças entre o projeto
de decreto legislativo e o texto do médico Drauzio Varella em suas respectivas pretensões de fundamentação científica de relação entre comportamentos normais e patológicos no campo da sexualidade. Lembra lá do Escola Sem Partido? As duas ideias têm o mesmo peso. Então cura gay é válida e a posição do Conselho Federal de Psicologia, a posição de Drauzio Varella também é válida, mas não é isso que a Unesp está pedindo. A Unesp está querendo que você evidencie que a posição do Drauzio Varella, do Conselho Federal de Psicologia, tem validade ética e científica, como nós analisamos nos slides anteriores. Enquanto a ideia de cura gay não tem. É uma manifestação homofóbica, LGBTQIA+, fóbica e que não tem respaldo filosófico, científico e acadêmico na atualidade. Portanto, para acertar essa questão, precisa ter essas noções. E daí a ideia de que a ideologia está presente tanto na questão como na melhor resolução da questão do vestibular. Vamos aprofundar isso. Aqui nós temos uma questão do Unicamp de 2018. O texto base cita em diferentes contextos como o acrescimento da produção de riquezas na sociedade, traduzível, por exemplo, pelo PIB, o Produto Interno Bruto, né? Mas há uma quantidade cada vez maior de pobres e miseráveis nestas mesmas sociedades, por exemplo, a Alemanha e os Estados Unidos. Então, há uma aparente contradição. E a Unicamp perguntava, por que a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York, que também é condicionante para a geração da pobreza. E ainda, o que é o estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do estado de bem-estar social. O vestibular da Unicamp coloca, sempre colocou a resolução oficial das suas questões. Então, por que a produção de riqueza está gerando mais pobres? A resposta que a Unicamp deu é que a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, apesar do aumento da prosperidade econômica global, em razão da alta concentração de renda que caracteriza o atual estágio de desenvolvimento capitalista. Portanto, segundo a Unicamp, respondendo à sua pergunta, o capitalismo, no seu atual formato, acentua a concentração de renda. Todo mundo concorda com isto? Gente, em especial nos canais de YouTube, não. Os canais de YouTube de neoliberais, de ditos anarcocapitalistas, que acham que o capitalismo, dentro de um formato com mínima ou sem intervenção do Estado, produz a maior riqueza para todos. Funciona muito bem na cabeça dessas pessoas, mas não na realidade. E não para responder à questão da Unicamp. Então, para a Unicamp, o capitalismo, como está constituído na atualidade, no seu formato neoliberal, é o fator de aumento de concentração de renda em sociedades capitalistas desenvolvidas. Mas nós temos uma segunda parte da questão. Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York, que também é condicionante para a geração de pobreza. Colocando de outra forma, a partir da primeira parte do item A, nós temos a renda concentrada na burguesia e o proletariado é pobre. Agora, dentro do proletariado, há quem seja mais pobre ainda. Agora, por que isso acontece? A Unicamp responde: em Nova York, não é apenas o conflito entre classes sociais que estabelece patamares de pobreza, mas também conflitos de origem racial, étnica, de gênero. Há ainda discriminação contra imigrantes, tendo em vista os processos de xenofobia. Então vamos refletir um pouco. Feminismo. Há quem diga que são feminazes que não se depilam e que lutam contra os homens. Movimento negro, há quem diga que é racismo reverso, tá? Agora, tudo isso tem validade? Claro que tem, no grupo de WhatsApp da família. Mas não tem validade para responder à prova do vestibular da Unicamp. Se você não reconhecer a questão do racismo, do machismo, da misoginia, da xenofobia, você simplesmente não responde a segunda parte do item A. E dentro de uma prova de alta competitividade, um concurso de alta competitividade, a pessoa não passa no concurso. Temos ainda um item B, o que é o estado de bem-estar social. Dê exemplos do recuo do estado de bem-estar social. Trata-se de um estado que reconhece a cidadania de uma maneira ampla.
não apenas na dimensão civil e política, mas também na dimensão social. E, portanto, cabe no estado de bem-estar social, saúde pública, educação pública, políticas afirmativas e assim sucessivamente, o que vem recuando, tendo em vista o avanço do neoliberalismo, tudo bem? Então temos uma questão bastante aprofundada do vestibular da Unicamp sobre o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo e as consequências, as contradições deste atual estágio de desenvolvimento. Alfred Newman, mas ele pensou numa resposta mais legal. Bom, manda ver, né? Estamos num país livre, então manda ver. Qual é esta resposta? Para o item A, os pretos e imigrantes nos Estados Unidos têm menores formação escolar e qualificação profissional. Isso resulta em menores salários. Tá, olha aqui, resposta legal. Então tem a concentração de renda nas classes sociais, mas na sociedade americana, os pretos não têm a escolarização média que os brancos têm. Os imigrantes chegam aos Estados Unidos, egressos de países nos quais a escolarização não tem uma importância social tão grande. E isso, segundo Alfred Newman, seria a causa de eles terem salários mais baixos. Que excelente resposta, hein? Ligou então o salário mais baixo com a formação intelectual dessas pessoas, tá certo? Mas eu acho que a Unicamp não gostou. A segunda parte da questão A, que solicitava a compreensão do racismo como forma de discriminação, foi em parte respondida. Contudo, muitos vestibulandos atribuíram aos pretos, pardos e imigrantes a culpa pela pobreza, afirmando que os imigrantes não possuem as condições intelectuais de se adaptar a uma sociedade avançada como a norte-americana. O Alfred Newman poderia responder: mas eu não quis dizer isso, eu não quis atribuir culpa aos pretos, aos imigrantes. A prova é um documento, ela se basta. Então, quando você coloca esta resposta do Alfred Newman, você abre margem para este entendimento que a Unicamp colocou: culpabilização da vítima. Então, não há apenas que se identificar esta dimensão de racismo, misoginia, uma sociedade patriarcal, etc, etc. Há que se pensar na forma mais adequada, estável, profunda de resolver a situação, problema que foi colocada pelo vestibular. Ele quer mais uma chance com o item B. Por que não? Manda ver, tá legal? O item B que falava sobre o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, diz Alfred Newman, se presta às necessidades e direitos sociais das populações mais pobres que não são atendidas, né, pelos serviços diversos. Então vejam, eu tenho renda, então eu pago plano privado de saúde, eu pago previdência no banco privado, né? Para mim tá ótimo, tá certo? Agora, de repente eu sou um cara mais pobre, então eu não vou ter serviço de saúde, vou ter o SUS. Então, quando eu ficar velhinho, eu não vou ter benefícios previdenciários. Vou, porque tem o INSS. Legal. Então, eu entendi, assim como Alfred Newman, né? Então trata-se de uma estrutura de Estado que ajuda os pobres. Legal, legal. Acho que a Unicamp não vai gostar. O estado de bem-estar social é para o pobre? Não. É para o cidadão. E ainda mais, isso está dado na prática. No exemplo tosco que eu montei há pouco. Então a pessoa tem renda e não precisa do SUS. Precisa sim. Quem te vacinou contra a Covid-19 em 2021? Foi o plano privado de saúde? Não foi. Foi o Sistema Único de Saúde. Então nós temos sim o Estado prestando serviços de segurança social para todos os cidadãos, tá certo? E não apenas para os mais pobres. Então notem o nível de profundidade que nós temos na questão, tá certo? E daí aquela velha e tosca ideia de neutralidade. Então eu vou apresentar neoliberalismo e keynesianismo, estado de bem-estar social. Os dois têm o mesmo peso. A Unicamp está dando o mesmo peso? Não está. A Unicamp está pedindo para você mostrar as mazelas de uma sociedade neoliberal e o entendimento dessas mazelas em nível de profundidade que é bastante significativo, tudo bem? Alfred Newman é tão insistente, mas a neutralidade, diz ele, é sempre bem-vinda, certo? Neutralidade. Aqui nós temos Roland Barthes, que foi escritor, sociólogo, crítico literário e semiólogo, além de filósofo, nascido na França. E ele diz: neutralidade, meu caro, pense em uma foto. Assim é a foto.
não pode dizer o que ela dá a ver. Eu acho que o Alfred Neumann não vai entender. Eu acho que ele não vai entender. Tá bom, tá bom. Vamos nos virar com isto, tá certo? Aqui nós temos um mapa. Um mapa representa a realidade, tá certo? Aqui nós temos um planisfério, tudo bem? E esse mapa, ele me parece neutro, ele não tem qualquer conteúdo político ideológico, certo? Gente, aqui nós temos uma contradição novamente, princípio da não contradição, tá certo? Todo mapa deve ter um título. Esse mapa poderia ter o título Planisfério Divisão Política. Nós encontramos os países do mundo e mais o continente antártico, tá certo? Então esse mapa tem conteúdo político ideológico porque esse mapa é de divisão política, de reconhecimento dos estados que formam o sistema internacional e mais o continente antártico, tá certo? Bom, tendo em vista isso, nós poderíamos ter esse segundo mapa, que fez bullying com a Antártica, tá? Mas agora são só os continentes, então não tem nenhum conteúdo político ideológico, né? Afinal de contas, está dando primazia, privilégio para a América do Sul contra Madagascar. Não, então agora a gente tem um mapa sem conteúdo político ideológico. Que beleza! Alguém discordaria disto? Sim, a Unicamp. Lá no seu velho vestibular, nos anos 1980, ela fez essa pergunta. Colocou um mapa também sem os países, sem os estados do sistema internacional. E uma projeção de Peters, e ainda mais com o hemisfério sul na parte de cima. E pedia todo o conteúdo político ideológico dessas projeções tradicionais e desta projeção que a Unicamp disponibilizou. Então, será que este mapa tem e este mapa também tem conteúdo político ideológico? Sim. Qualquer representação da realidade, os nossos dois mapinhas iniciais têm conteúdo político ideológico, não há neutralidade. Vamos agora aprofundar isto e pensar em Basil Blackwell, na revista The Economist. Vejamos, olhar os mapas, diz ele, pode ser esclarecedor, olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. Mas se você quer liberar a sua mente de todas as ideias preconceituosas e preconcebidas que os planisférios tendem a produzir, provavelmente só terá um remédio. Arranje um globo e mantenha-o sempre rodando. Ah, entendi. Então os mapas têm conteúdo político ideológico, tá certo? Mas o globo terrestre não, né? Então se você tiver um globo e mantiver ele sempre girando, tá? Então não tem conteúdo político ideológico, certo? O globo é neutro. Não é mesmo, Roland Barthes? Eu acho que ele discordaria. E não apenas ele, Mafalda também. Nessa tirinha de Mafalda, ela pergunta para o pai dela, diante do globo terrestre, onde elas se encontram, onde eles se encontram. Lembre-se que Mafalda é do falecido Quino, né? Cartunista argentino, portenho, e o papai, né, muito bondosamente, aponta aqui a Argentina, né? E a Mafalda se espanta porque ela está na parte de baixo do globo, ela vai cair da terra, tá certo? Ela, no último quadro, aparece de cabeça para baixo, invertida e dizendo que vai ter mais apego ao solo daqui por diante, tá certo? Vocês podem pensar, entretanto, e novamente, tá bom, muito lindinho a ideia de conteúdo político ideológico do mapa, mas eu não estou interessado em Mafalda, eu estou interessado em passar nos vestibulares. É exatamente esse o ponto. Olha o que a FUVEST colocou na sua prova de 2010, essa tirinha da Mafalda, tematizando justamente a questão político-ideológica dos mapas. Portanto, nós temos um longo ano pela frente, um ano de preparação para vestibulares, que são de uma concorrência frequentemente desumana e com questões de alta complexidade. Na geografia também, e ainda na geografia com algumas camadas a mais de problemas. Assuntos que precisam ser tratados em sala de aula e frequentemente não estão dados nem mesmo no material apostilado, como nós vimos em soft power e nas questões sobre BRICS, e principalmente a questão político-ideológica, porque o vestibular não é um grupo familiar de WhatsApp. O vestibular trabalha os assuntos, os temas, a partir de uma visão acadêmica, sustentável, filosófica e cientificamente. E é dessa maneira que nós precisamos trabalhar o nosso curso a partir de agora. É isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos
e boa sorte ao longo de 2024.